De volta então com o segundo episódio do Simprocast, onde o nosso assunto é o perigo do uso excessivo de telas por crianças. E eu recebo aqui a especialista médica oftalmologista Juliana Nechar. Doutora Juliana, em relação também a todo esse acesso, né, das crianças às redes sociais, aos dispositivos eletrônicos, acaba também ocorrendo um grande perigo para que essas crianças acessem conteúdos inadequados, como, por exemplo, de violência ou pornografia. Aline, hoje eu sempre recomendo os dispositivos sempre mais longe, né? Não só pela questão da distância dos olhos, mas pela questão que, por exemplo, a televisão, geralmente, ela está num ambiente onde todos circulam. Então, na sala, e todos estão vendo o que a outra pessoa está assistindo, né? Então, entre celular e TV, é claro que eu vou te falar da TV. Agora, sim, poxa, eu trabalho o dia inteiro. Existem os dispositivos que você consegue instalar no celular que te dão, em tempo real, o que o seu filho está assistindo. Então, você pode estar trabalhando e você pode estar conectada no que ele está assistindo. Inclusive, existe um tempo que você instala onde ele bloqueia o tempo, né? Então, por exemplo, meu filho, eu quero que ele fique por 1 hora. O dispositivo coloca e ele para e o celular para ali. Então, ele não consegue continuar. Hoje em dia tem muita coisa que dá pra gente fazer, né? O importante é você sempre estar de olho no que seu filho tá fazendo. O pai, o responsável, ele tem o dever de monitorar, né? Até porque ele é o responsável legal por aquela criança. Acontece que muitos pais acabam deixando, né, isso de lado, entregam e meio que se veem livre da responsabilidade ou até confiam demais no filho e entregam e não se preocupam mais. Muitas vezes só vão se preocupar depois que estoura um problema ou uma bomba, né? Você já teve acesso a algum caso assim? Porque, Aline, sim, a gente... o que acontece? Os pais também estão viciados no celular. Então, é uma troca ali, né? O dar o celular para a criança também te tira de muitas coisas, né? Te tranquiliza de muitas coisas. Porque, vamos lá, poxa, meu filho vai desenhar. Mas ele está desenhando no tablet. Mas como é que é quando ele vai desenhar no papel? Ele vai pegar, às vezes ele procura o papel, ele não acha. Aí o que ele vai fazer? Ele vai chorar. Poxa, que saco, né? Ele vai chorar, a mãe tem que levantar, tem que pegar o papel, aí a folha sulfite, aí de repente ele tromba com o irmãozinho. Então, a gente também não quer isso, porque também a gente, às vezes, está cansada. Então, fica essa tranquilidade pra gente também, quando a criança tá no celular. Acaba sendo cômodo. Cômodo pros dois lados. Entendi. E aí, quando às vezes percebe, já está numa situação muitas vezes sem controle, né, doutor? Hoje em dia existem, na USP, por exemplo, em São Paulo, os laboratórios dos viciados no celular, né? Nossa. Então, hoje se existe, você responde um questionário e você faz um tratamento para isso, né? Tem pessoas que usam fralda porque elas não saem do jogo para ir no banheiro. Gente! Tem pessoas que passam dias e horas sem comer, sem beber água, por conta do eletrônico. Gente, é assustador, né? É uma realidade. É um fenômeno novo, né? Porque pensar que na nossa infância, por exemplo, não existia. Então, há 20 anos atrás não existia. A gente está lidando com algo muito novo. Acho que até para os especialistas está um pouco difícil de quantificar isso, porque agora que estão vendo reflexos assim que possam ser mesmo contados, né? Mais ou menos isso. Aline, antes, quando a gente era criança, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, existia o reclame, né? O que era o reclame? Então, a gente estava lá assistindo Pica-Pau, esperava... Primeiro que tinha o horário do Pica-Pau, não ficava passando toda hora. E aí, a gente ficava ali, a gente esperava o reclame, até vir o Pica-Pau, a gente assistia o outro desenho que a gente não queria, depois para chegar ao Pica-Pau. Hoje, é tudo imediato. Então, é a hora que aparece o que você faz? O dedinho, você clica no que você quer. Então, é o imediatismo. Por isso que lá atrás, que a gente perguntou, né?
o que acontece com as nossas crianças? A gente falando para os professores, né? Eu tenho certeza que eles devem perceber que as nossas crianças hoje, elas não gostam de ler. Elas têm dificuldade. Quando elas veem um texto de 3 ou 4 linhas, elas já... tem que ler isso. Porque, na verdade, você vai ter que, além de buscar a sua imaginação, você vai, com calma, você vai destrinchando aquilo, né? E o celular, não. Até nós. Hoje é tudo muito rápido e muito imediato. As pessoas se acostumaram com vídeos curtos. É difícil quem para ouvir um podcast ou ver um vídeo longo, né? Então, assim, eu acho que os pais também, eles precisam estar atrás de informações, né, doutora? Então, tem muito conteúdo rico na internet sobre esses assuntos que a pessoa pode acessar para se informar, né? Tem joguinhos muito legais que você pode jogar, às vezes, à noite com seu filho. Tem livros pela internet. Às vezes, os avós moram fora. Você usa pelo FaceTime, né? Para matar saudades. Então, a internet, eu não tô aqui falando que ela é ruim de todo, né? Mas existem N coisas que você pode sim brincar. Você pode brincar de forca pela internet. Então, existem... É o equilíbrio, né? É o tempo de uso e o que está acessando. E cabe, eu acho, nós pais, mas escola e família, eu acho que caminham juntos. Então, claro que não é obrigação da escola educar. Mas eu tenho certeza que os professores, eles percebem quando o aluno, às vezes, dá algum sinal que não tá legal. Inclusive na questão ocular. Eu já atendi pacientes que quem deu o diagnóstico foi a professora. Eu só fiz o exame. Porque a criança, ela levantava na sala de aula para ir para a lousa. E aí, a mãe trouxe no consultório e, óbvio, precisava de grau. Eu já peguei no consultório famílias que tinham laudos de criança com déficit de atenção, que era simplesmente o que acontece. A criança não enxerga. Quando ela não enxerga, ela se atrapalha. Porque ela fica brincando, porque aquilo lá não tá interessante para ela. E aí a gente descobre no consultório que era uma falta de grau de óculos. A doutora citou aí que os professores muitas vezes são a primeira pessoa a perceber, até mesmo antes dos responsáveis, né? Quais seriam outros indícios que os professores podem estar atentos para entender, isso aqui pode ser um problema ocular? Aline, primeiro que a gente tem que falar é que às vezes não tem nenhum sintoma. Então, toda criança, ela deve ter o direito de ir ao oftalmologista até 1 ano de idade. Então, ela sai da maternidade com o teste do olhinho feito e depois ela tem esse direito de ir pro oftalmo. Depois, com 3 anos de idade, todo pai novamente deve levar oftalmo. Com 5 anos, novamente. E a partir dos 6, novamente, a gente leva oftalmo. Ju, meu filho não sabe ler, meu filho vai chorar. Ele vai chorar mesmo. É normal, a gente é especialista disso, a gente cuida com carinho disso, né? Claro que existem umas dicas. Pede para levar um brinquedinho, conversa com ele que a gente vai pingar o colírio, né? Agora, quais são alguns alertas para os professores? Criança muito agitada, criança que levanta muito e vai até a lousa, criança que a nota tá caindo ou que não tá conseguindo acompanhar. São alguns sinais que pode ser de alerta para a professora. Criança que aperta os olhos ou que coça bastante os olhos. Então, os pais têm que ir por eliminatória, né? Quando vê algum comportamento atípico, o correto é ir procurando os especialistas. Não esperar, né? A gente até recebeu no consultório esses dias uma mãe dizendo que as pessoas falavam que era charminho, porque a criança apertava o olhinho, né? E esse charminho eram 8 graus de miopia. Então, assim... Meu Deus! É o que eu falo, não sou eu que estou falando, é a vida, é a nossa realidade, né? Então, imagina essa criança, ela tem 8 anos, você imagina 8 anos o charminho tanto que ela apertando. Sofreu, né? Exatamente. Eu tenho 1,5, já fico louca sem óculos, imagina, com 8 graus. Então, assim, é o que você falou, às vezes, a professora, a escola, ela tá muitas vezes muito mais horas com o seu filho do que a gente, né? Então, são algumas coisas que os professores podem se alertar.